Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 12 de abril. O Ibovespa apresentou forte alta de 3,66%. Primeiramente, já abriu sem confirmar o padrão de reversão dos candles comentado na última videoanálise. Além disso, já na primeira hora de pregão superou a máxima do dia anterior, superou a máxima dessa estrela cadente. Na sequência, ganhou força no decorrer do dia e conseguiu superar a máxima desse topo anterior, que era de 52.261. Consequentemente, Ibovespa retomou sua tendência de alta de curto prazo, ou seja, a tendência de alta aqui no gráfico diário, apontando ainda para resistências mais acima, na casa ali dos 53 mil pontos, por volta de 53 mil pontos, e depois disso em torno de 54 mil a 54.360, esse nível aqui que eu estou traçando lá no gráfico semanal. Olhando para o mini índice, cheguei a recomendar operações na ponta compradora no mini índice, que abriu com gap de alta, olhando para o gráfico aqui de 10 minutos, abriu com forte gap de alta. Depois desse pequeno recuo, recomendei compra aqui nesse nível, depois da superação da máxima desse candle. Não evoluiu muito e ao ficar mais travado aqui, eu reposicionei o stop aqui nesse nível, ou seja, se perdesse essa região de 50.845, perdeu essa região, acionou o stop ali, um stop bem curto para essa posição. Depois de ter feito esse topo abaixo da máxima do dia e ter perdido a mínima do dia, logo na sequência reverteu completamente essa sinalização de baixo, foi forte para cima. A partir desse momento fiquei monitorando mais a operação para a ponta compradora através de fundo ascendente, não gerou, perdeu foi a mínima do fundo anterior. Novamente já passo a olhar para a posição na ponta vendedora se gerasse topo abaixo dessa linha horizontal que eu acabei de traçar, não gerou abaixo desse patamar, veio mais aqui para cima e nesse momento, quando fez esse recuo, neste candle, eu passei o candle basicamente quase que inteiro, montando a recomendação, vamos dizer assim, digitando os valores. E toda hora eu tinha que atualizar o valor, porque cada vez ia fazendo nova máxima, cada candle ali, principalmente no gráfico de 2 minutos. E terminou no último candle dos 2 minutos fazendo essa máxima em 51.310. No momento que eu estava digitando, já estava rompendo aqui para cima. Enfim, não deu tempo de passar essa operação. Eu preciso resolver essa questão no sentido das recomendações, ou seja, neste caso, passar a recomendação, por exemplo, somente o valor, passar a recomendação e na sequência poder colocar os valores exatos de stop e de objetivo para a operação. De qualquer forma, ganhou bastante força, não recuou mais em termos de buscar outra operação de fundo ascendente aqui no gráfico de 10 minutos, foi lá em cima. Quando gerou aqui esse recuo um pouco mais bagunçado, eu optei por recomendar uma nova entrada aqui na expectativa, como o mercado estava muito forte, poderia não acontecer um recuo tão forte assim e ganhar força ainda para cima para superar a máxima do dia, que até então estava na faixa dos 52.400 pontos. Quando executou a operação, fiquei monitorando aqui esse patamar, porque minha expectativa era de rompimento, ganhou força aqui na operação. Na hora que bateu na máxima do dia, esse candle aqui gerou um candle de reversão e além disso, confirma o candle de reversão e fecha abaixo do patamar que a gente tinha entrado, que era um nível que a antiga resistência deveria funcionar como suporte, não deveria ter mais voltado para baixo desse patamar. Por esse motivo encerrei aqui a operação praticamente no mesmo nível da entrada, gerando aqui na primeira posição uma perda de 0,09%, no capital total uma redução de menos 0,07% e a segunda menos 0,05% e uma redução de menos 0,04% no capital total. Terminou o dia aí apontando ainda para o rompimento dessa máxima, assim como o Ibovespa fez, 52.515, a máxima foi 52.425. Ficaremos mais para a ponta compradora aí a partir do próximo pregão, monitorando movimentações para baixo principalmente, para buscar uma melhor relação risco-ganho aqui no mini índice. Na sequência temos aqui para comentar a PetroR4, a Petro terminou o dia em forte alta, fechamento acima dos R$ 9,00, retomando, já estava em tendência de alta, tinha dado sinal de fraqueza quando veio aqui perto desse fundo anterior, mas conseguiu aqui romper a máxima do topo anterior, dando a chance maior aqui para a Petro de buscar valores mais altos em termos de resistência. O valor mais alto em termos de resistência aqui, se olhar ali no gráfico semanal principalmente, ficaria em torno dos R$ 10,00 por essa ação. Então é importante a ação conseguir se manter aí acima, principalmente da região, não voltar mais para baixo da mínima do pregão de hoje, na faixa de 8,49, segue aí apontando para cima, apesar do G60, o intraday está um pouco mais esticado para cima, podendo trazer algum recuo no início do próximo pregão. Na sequência temos aqui para falar da Vale 5, alta de 10,94%, primeiramente aqui já abriu com forte gap de alta,
Se alguém estava pensando em comprar rompimento e não entrou nesse gap, que fica mais difícil quando gera um gap muito forte para cima, depois disso mais outro mais outro gap, a ação fechou forte acima do topo anterior, está em tendência de alta de curto prazo, está em tendência de alta no médio prazo e vai apontando para esse nível mais relevante de resistência aqui no gráfico semanal, por volta dos R$ 15,40. Então, primeiramente número redondo, R$ 15, depois em torno dos R$ 15,40 e aqui máxima desses topos, R$ 15,95 e R$ 15,97, perto ali dos R$ 16 a Vale 5. Intraday bem esticado para cima na Vale. Nesse momento, entrada na ponta compradora, risco maior, visto uma menor relação risco-ganho em cima da Vale 5. Na sequência, temos aqui para falar da CROT 3. Cheguei a recomendar uma compra na CROT 3. Ontem eu tinha falado da CROT 3 que ela gerou um sinal bem negativo no gráfico diário. Só que como o ativo conseguiu abrir subindo e se sustentar lá em cima, apontando para o rompimento aqui, vamos dizer assim, anular a formação do topo, um forte topo que ela tinha montado, ou seja, era um sinal de força por parte dos compradores, eu recomendo a entrada justamente se ela conseguir superar aqui, os R$ 12,15. Terminou fechando em 11,84, não superou os 12,15, a máxima foi 12,12. Fica aí mais para monitorar o próximo pregão. Se ela conseguir reverter aqui essa formação de topo da última hora de pregão, traz a possibilidade ainda de arriscar uma compra em cima desse ativo, trabalhando até com stop um pouco abaixo aí dos R$ 11,84. Na sequência aqui para a gente comentar, tem aqui BVMF3. A BVMF3 é um ativo que está em tendência de alta no gráfico semanal, no gráfico mensal. Veio aqui montando também no pregão passado um engolfo de baixa, apontando ali para uma reversão de um gap de alta, depois de ter rompido aqui essas resistências, mas o lado positivo é que ela voltou a se sustentar acima desse patamar, dessa linha horizontal que eu acabei de traçar. Se ela superar a máxima do pregão de hoje, seria uma alternativa de buscar uma compra, trabalhando com stop abaixo da mínima deste pregão. Seria uma alternativa de entrada na expectativa que ela ganhe força e consiga efetivamente romper essa zona de resistência aqui por volta dos R$ 16,33 a R$ 16,42. E por último, lojas N, LRN3, terminou o dia com alta de 2,45%. Depois da nossa saída, o ativo chegou até superar essa máxima, a saída que a gente fez aqui numa ponta compradora, chegou a superar a máxima desse candle de indefinição, gerando um engolfo de baixa, também não conseguiu dar sequência e traz a possibilidade de novamente retomar aqui a movimentação para cima. A superação da máxima de hoje, 21,12, seria também uma alternativa de arriscar uma operação na ponta compradora em cima da LRN3. Um grande abraço, lembre-se de dar um like aí na videoanálise, se ela está sendo útil para você, um joinha no YouTube. Eu agradeço desde já e voltaremos a nos encontrar no decorrer do pregão desta quarta-feira, dia 13. Até mais.